Esse é o movimento, sabe? Poxa, tá com sintomas de tristeza, de depressão, não diagnostica com depressão, cara. Manda fazer exercício físico antes, mulher um pouquinho ali da alimentação, vê se melhora, porque manda para uma terapia cognitiva comportamental. Tem um colesterol um pouco mais alto, não sai tacando remédio para baixar colesterol. Não faz sentido, não vai diminuir o risco de morte dessa pessoa. Muda alguma coisa na vida dela, que é a mudança que traz, né? A lifestyle é que vai mudar os resultados. Então, esse cara aqui, ó, se foram ler aqui, vocês vão passar um dia inteiro lendo, entendendo quem é o Assem Malhota, esse cara aqui, e tudo que ele já trouxe para a ciência, tá? Tudo que ele já contribuiu, continua contribuindo para a ciência. Buenas. Então, independente do Assem Malhota, deixa eu colocar para vocês aqui o artigo que ele postou nas redes dele, vai caber a minha bateria aqui. Hiperinsulinemia. Quem que tem hiperinsulinemia? Todas as pessoas que têm sobrepeso, todas as pessoas que comem excesso de açúcar ou farinha, ou excessos de carboidratos, principalmente carboidratos e excesso quando misturados com muita gordura fabricada, tá? Não natural. Então, esse cara aqui, e esse cara tem uma rede social, e esse outro cara tem uma rede social maravilhosa, o James de Nicolantônio. Esses dois caras são coautores desse artigo aqui. E nesse artigo nós temos as evidências inexoráveis de que a gente tem os pacientes com Covid, diagnosticados com Covid, o manejo deles, tiverem diabetes ou hiperinsulinemia, que é muito fácil de ter, são as pessoas, mas se você nunca mediu insulina no seu sangue, fica complicado de falar se você tem. Se você ficar acreditando que a única importância é fazer exame de glicemia de manhã, como é que você vai saber se você tem hiperinsulinemia, se a insulina está alta, se você só mede a glicose? Não faz sentido. Então isso que a medicina faz é uma atrocidade. Falar que a gente tem aqui que medir somente isso, somente aquilo, e quando a gente tem dúvidas, eu já cansei de atender paciente com glicemia de jejum normal, 90. A gente olha uma glicemia de jejum normal e uma insulina de jejum em 20 e poucos. Tá ruim, tem resistência, o índice Roma vai ficar alto. Aí se a gente pede uma curva insulino-glicêmica, vai dar horrorosa. Aqui, são muito claros. Nós estamos falando aqui de hiperinsulinemia. Diabético sempre tem. Pessoas com obesidade e sobrepeso sempre vão ter. Pessoas que comem errado, independente de serem obesas ou não, e que comem excesso de farináceos, excesso pão, macarrão, batata, arroz, açúcares em excesso, vão ter muitos períodos de hiperinsulinemia. E qual é o manejo que eles falam aqui? E eles deixam claro que por conta dessa, que eles deveriam ficar em restrição de gordura, restrição de carboidratos refinados, com uso limitado de soluções de dextrose intravenosa a nível hospitalar. E esse nível de restrição ele deve ser determinado por testes, que a gente vai de glicose, insulina e cetonas. Insulina. Quem de vocês já mediu insulina? O Covid vai medir a insulina? Ninguém. Ou seja, nós estamos deixando de ver o mais importante, quando a gente quer prevenir desfechos. E eles falam, eles mostram, deixam muito claro que o esquema que eu vou mostrar para vocês, que o magnésio, a vitamina D e o zinco de suplementação, olha aqui, de suplementação, isso deve de cair, a gente fala aqui no sul, né, de cair o butiá do bolso ou de cair o cu da bunda, tá? Das pessoas que mesmo que negam a ciência, que negam a suplementação, e deve estar doendo em muita gente que, eu gosto de ciência, eu gosto de evidência, mas eu sou contra a suplementação, esse negócio de vitamina D, de magnésio, sou contra. Cara, tu tá sendo contra já por dogma. Tu criou uma crença de que tu é contra e que só a alimentação funciona, ou que deve evitar tudo. Tem um limite, o choose wisely. E a importância, então, do magnésio, vitamina D e zinco de suplementação para serem administrados. Porque quando a gente diminui a restrição, a gente aumenta a restrição de carboidratos refinados,
por diminuindo a hiperinsulinemia, hiperglicemia e a hipertensão, que na maioria, ampla maioria dos casos das pessoas que a gente tem, que a gente atende com hipertensão, são pessoas que estão com a hipertensão por hiperinsulinemia, por má ingestão de alimentos, e não é o sal, é o açúcar em excesso geralmente. Isso a gente explica, eu e o Dr. Túlio Sperbi, nos nossos cursos, Saúde no Coração ou Cardiologia Metabólica Funcional. A gente explica tintim por tintim isso aqui, a gente fala sobre todas essas suplementações aqui. E a gente tem então o aumento de risco de inflamação, com isso, com a hiperinsulinemia, a coagulação, aqui são muito claros. Nós estamos falando aqui de hiperinsulinemia. Diabéticos sempre tem. Pessoas com obesidade, sobrepeso, sempre vão ter. Pessoas que comem errado, independente de serem obesas ou não, e que comem excesso de farináceos, excesso pão, macarrão, batata, arroz, açúcares em excesso, vão ter muitos períodos de hiperinsulinemia. E qual é o manejo que eles falam aqui? E eles deixam claro que por conta dessa, que eles deveriam ficar em restrição de gordura, restrição de carboidratos refinados, com uso limitado de soluções de dextrose intravenosas, dentro a injeção de magnésio e vitamina D. Se a gente sabe que, vamos lá, tá? Vou tentar explicar para vocês de um jeito mais prático de ser compreendido aqui, tá? Se a gente sabe que isso aqui é uma representação esquemática, tá? Do papel da hiperinsulinemia na inflamação endotelial. Excesso de insulina na inflamação endotelial, ou seja, como é que eu vou no cardiologista hoje e tal? Isso não é abordado. O colesterol é isso aqui, ó. A gente fala muito sobre uma expressão, elefante na sala. Tem um elefante na sala. Hiperinsulinemia, excesso de açúcares, de farinha refinada. E o cara tá olhando para televisão, pô. Então, olha aqui, essa representação aqui está mostrando então esse papel de hiperinsulinemia, resumidamente, na inflamação endotelial, que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, que aumenta o risco de trombose, que aumenta o risco de qualquer paciente com diabetes, sobrepeso, hipertensão ou que come errado. Então aqui nós temos esse papel, ele inicialmente nos glóbulos vermelhos, na coagulação de plaquetas, no sequestro e na inibição da ativação da vitamina D. Então a gente tem uma produção de vitamina D, e eu tenho um sequestro e uma inibição da produção de lá no rim, né? Ela passa pele, produz fígado e rim. Então, como eu tenho uma diminuição de catalicidina e de do colecalciferol acaba baixando, eu tenho uma diminuição. A catalicidina é muito associada à imunidade. Eu tenho uma aula no YouTube só sobre imunidade, em que eu explico o papel da vitamina D lá. Eu não preciso muito de alguns artigos randomizados para entender fisiologia, meus amigos. Se está baixa a vitamina D e se tem sequestro num processo inflamatório, eu preciso aumentá-la. Eu não preciso de mais coisa do que fisiologia em alguns pontos aqui. Então essa diminuição do sulfato de colesterol, ela vai acabar diminuindo a síntese eu preciso do colesterol para ativar todos os hormônios esteroidais, né? Dos hormônios esteroides, e a vitamina D é um hormônio esteroide, então eu vou ter uma diminuição. Eu tenho ainda de proteoglicanos, sulfato de parano. Então, eu estou falando aqui, sulfato de parano, a catalicidina, como eu disse, sulfato de colesterol, para quem é da área da saúde. Então, eu tenho um aumento com isso da lesão endotelial, das espécies reativas de oxigênio, danificando também a mitocôndria. Cara, é linda essa imagem aqui, que é complicado de explicar para vocês aqui, que a maioria não é da área da saúde, né? Aumenta a glicação, aumenta a inflamação, as coisas estão juntas, né? Glicação, inflamação, espécie e oxidação, elas andam lado a lado. Tem aqui um grande risco de embolia pulmonar, nesses aumentos aqui de espécies reativas de oxigênio. Aqui tem, bom, não vou perder tempo muito explicando para vocês isso aqui, porque o fato, amigos, é que coisa boa ler um artigo desse aqui, sabe? Um artigo mostrando aqui superóxido desmutase,
enfim, mostrando bioquímica pura e mostrando que a bioquímica e a fisiologia, elas devem ser obedecidas, tipo, básico, né? Básico. Eu não preciso de um estudo randomizado, controlado, para mostrar que a vitamina D é importante, cara. Como assim? Para mostrar que tomar água é importante. Não, eu preciso de um artigo mostrando que quem toma mais água está melhor hidratado. Como assim, cara? Tipo assim, são coisas básicas. Então é muito bom enxergar um cara desse, né? Que é um cara inquestionável, assim, malhota. Esse esquema aqui, não só ele, né? O de Dominico, o James de Nicolantônio, também postando a mesma coisa. Eles têm Instagram e a gente tendo a certeza de que tudo que eu estou falando há 11 anos, a gente tem hoje aqui mais e mais artigos e pessoas tão influentes quanto ele no mundo todo, porque o Acen já tem uma influência no mundo todo, o Vitor tem uma influência no Brasil aqui, né? Mas o Acen é o mundo todo. Não há quem estude a ciência alimentar que não tenha como não conheça ele. Não há quem se questione sobre será que gordura faz mal ou não, que não vá atrás do Acen. Cara, é o cardiologista, entendeu? É o cardiologista. Então eu quero reiterar para vocês aqui da importância de manter níveis adequados de vitamina D. Eu posso garantir para vocês que eu faço exame de vitamina D. Olha, 10% que estão em níveis acima de 40, que é o mínimo que a gente deseja para manter uma imunidade adequada, é muito. Tá? Então, manter os níveis acima de 40, eu dependo, tá? A minha mantém muito mais alto, mas assim, de modo geral, 40, a gente precisa de, em média, no mínimo 2.000 unidades por dia. Às vezes é uma média. Tá? Porque tem paciente, ontem eu prescrevi 20.000 unidades por dia durante um tempo para um paciente que estava com 7 de vitamina D, seja com obesidade, com sobrepeso, está suscetível a doenças por bobeira, que é um suplemento barato, simples de fazer. Tá? O magnésio, mais barato ainda, mais prático ainda de usar. Eles estão mostrando ali que a hiperinsulinemia expolia o magnésio. Então, quando a gente tem, e aí a gente fala de pelo menos 500 miligramas de magnésio por dia, em um solo pobre de magnésio, junto com um povo que come muita farinha, muito carboidrato e tem frequentemente picos de insulina, tem a expoliação, a gente perde, né? A gente perde o magnésio. E quanto mais açúcar a gente consome, isso eu falo há 11 anos, mais magnésio a gente precisa ingerir. E em um solo pobre em magnésio, em alimentos que são pobres em magnésio, a suplementação é barata e pode melhorar a hipertensão de muita gente, porque eles mostram todo o caminho bioquímico para isso. Que coisa boa, cara. Tem um cara desse aqui postando isso. Vocês têm que seguir ele, tá? O Instagram dele é Lifestyle Medicine Doctor. Lifestyle Medicine Doctor, tá? E vou botar aqui nos comentários, tá? Opa, como é que eu posso entender? A gente fala sobre isso. A gente fala sobre vitamina D, sobre dose, sobre magnésio, sobre a importância disso para a sua saúde cardiovascular. Aqui que ele está falando, exatamente isso. Uma pessoa para prevenir desfechos cardiovasculares, Covid, mas eu vou fazer uma pergunta. Quando que numa admissão hospitalar, aqui no Brasil, alguém vai solicitar vitamina D? Já é raro. E insulina, não é raro, é nunca. Quando vai pensar em prescrever isso aí? E se prescrever, qual vai ser a cara dos outros médicos? Vai ser assim, picaretagem, negócio de vitamina, não funciona. Tá entendendo como é complicado? Aí o cara tem que ter culhão, tem que ter coragem. Para ter coragem, tem que ler, tem que estudar para poder combater. Uma verdade, assim, quer falar sobre vitamina D? Senta aqui então, tá falando que é picaretagem? Senta agora e vamos discutir na frente de todo mundo aqui. Vamos ver se tu tem argumento. Quer falar sobre magnésio? Mesma coisa. Senta aqui, amiguinho. Senta aqui. Tu é o fodástico, tu é o dono do hospital, tu é o cara aqui do currículo e tal. Então tá. Vamos falar sobre isso. Não é o remédio. Eu só tô falando de algo que tu não conhece, mas que tu insiste em falar que não existe, porque tu não estuda isso. Eu vou te provar que tu não estuda isso. Já fiz isso, tá, gente? Poucas vezes na vida, porque isso é extremamente desconfortável fazer, mas já fiz isso em palestra minha. É alguém que se levantar lá no final e querer dar lição de moral
E aí tomou uma lição de moral. Porque, às vezes precisa acontecer isso, para as pessoas levantar e bater palma e falar assim, ei, e a pessoa sair puta da cara, ao invés de admitir, falar assim, pô, obrigado. É que quando a pessoa é muito arrogante, né, egocêntrica e arrogante, ela não aceita, né, essa apresentação de que ela está equivocada. Aqui, ó, pessoas que estão falando que não adianta fazer vitamina D e nem magnésio, principalmente vitamina D, suplementação, para Covid, para melhorar a resposta inflamatória dos pacientes, para melhorar a imunidade dos pacientes, tá equivocado. E não, às vezes e na medicina não dá. Se eu não entendo sobre alguma coisa, é melhor eu não falar, não tem problema de não falar. O problema é querer dar opinião em tudo e querer falar mal daquilo, de tudo o que a pessoa cria. Eu já postei sobre isso esses dias. A pessoa cria um conceito e ela defende com unhas e dentes aquele conceito. Poxa, não dá. Se eu estou no meio da ciência, da medicina, eu não posso defender com unhas e dentes um conceito. Se por acaso esse conceito que eu estou defendendo algo que não vai causar dolo a ninguém, menos mal, ou seja, assim, estou defendendo uma coisa, magnésio, no máximo a pessoa exagerando o magnésio, mas no máximo pode acontecer de gerar uma diarreia um dia. Agora, se eu defender contra o magnésio, eu estou defendendo tudo contra tudo o que ele pode provocar de bom no corpo. Vocês estão entendendo a diferença das coisas, de uma coisa barata? Eu estou defendendo uma coisa que fisiologicamente tem todo o sentido de ser simples. Eu não tenho boa ingestão de magnésio no meu dia a dia. Eu não tenho boa produção de vitamina D no meu dia a dia. Então, assim, cara, é bom demais um artigo desse. Para quem não assistiu aí gente, assim, ó, quanto de magnésio, quanto de vitamina D, isso é individual, né, gente? Como é que eu vou falar para a pessoa se eu não sei qual é a alimentação da pessoa? Vamos só para as pessoas entenderem, para vocês pararem de querer respostas prontas, tá? Olha só, se você ingere açúcar todos os dias, você precisa de mais magnésio. Se vocês e mais, eu não sei o quanto mais, porque o quanto de açúcar você ingere em relação ao outro. Se eu for falar na rede social aqui, 500 miligramas, que é uma dose segura. Tem gente que tem que usar 1000, tem gente que usa 200, tá bom. Tem gente que tem um solo pobre em magnésio, junto com um povo que come muita farinha, muito carboidrato e tem frequentemente picos de insulina, tem a expoliação, a gente perde, né? A gente perde o magnésio. E